Bem-vindos ao nosso Espaço Culinária. Cecília Fernandes, nós aqui da TV Mundi, e mais um programa bem bacana para você. Hoje nós vamos fazer um bolo folheado. Assim, talvez você não conheça, apesar de que ele não é tão novo assim, mas eu adaptei para que a gente possa fazer em casa, porque na realidade é um bolo de confeitaria. Quem tiver aí uma máquina de abrir massa de macarrão, pode fazer tranquilamente, mas quem não tem, hoje a gente vai fazer de um jeitinho bem fácil, que a gente consegue fazer sem ter equipamentos especiais. Então, só para vocês entenderem, tem aquele bolo 1000 folhas, né? Que é muito creme, massa folhada, muito creme, massa folhada, depois vem o chantilly e depois a massa folhada. Esse nosso, nós vamos rechear folha a folha. Eu digo que ele tinha que trocar de nome, ele tinha que chamar bolo desaforo. Porque, na realidade, é um desaforo quando você serve. O povo fica maluco. Você vai fazer em casa, depois você vai me contar, tá? Vamos lá, que hoje nós temos bastante trabalhinho. Tenho aqui, olha, 4 xícaras de farinha de trigo, mais ou menos uns 440 gramas. Uma colher de sopa de fermento em pó, 1/4 de colher de café de anti-mofo. O nome parece assim muito esquisito, né? Mas na realidade é uma mistura de bicarbonatados. E você encontra em qualquer loja de produtos para confeitaria. Loja de festa. 2 ovos inteiros. 50 ml de água. Tenho aqui 2 colheres de sopa de açúcar. Meia colher de chá de sal. E 50 ml de óleo, um óleo bacana, tá, gente? Um óleo de girassol, de milho, de canola. Então, o que eu vou fazer? Eu vou misturar aqui essa farinha, ela dá até o final. Então, eu não vou colocar toda, eu vou colocar só um pouquinho e depois eu vou colocando à medida que eu vou precisando. Vou misturar aqui na farinha o anti-mofo e o fermento. Dá uma misturadinha e vou reservar aqui. Aqui, lembra aquela diquinha que a gente fala dos ovos? Com água. Como eu já tenho uma quantidade maior de água na minha receita, eu já vou aproveitar para misturar meus ovos aqui, tá? Vou dar uma misturadinha aqui para saturar, para eu não ter cheirinho de ovo. Lembra que eu sempre falo? Então, vamos dar uma misturadinha aqui. Vou colocar o açúcar e o sal aqui. Essa mistura eu vou colocar sobre a minha farinha. E mais o óleo. E aí eu vou mexendo aqui com a colher até incorporar. Quando incorporar, aí eu vou secando com a massa, como se eu estivesse fazendo quase uma massa de pão. Com a diferença que eu não preciso sovar essa massa, é só eu conseguir o ponto para abrir com o rolo. E qual é esse ponto? Como essa massa é uma massa quase no ponto de massa de macarrão, aquela massa que a gente abre bem firme, se eu deixar muito firme, eu não consigo abrir com o rolo de massas. Aí eu vou ter que usar a máquina mesmo. Então, eu vou deixar essa massa bem molinha. E qual é o truque aqui? Conforme eu for abrindo, eu abro com bastante farinha, para que ela vá secando à medida que eu for abrindo, tá? Então, essa farinha me dá até eu terminar de assar todas as massas. E eu posso abrir todas e ir colocando uma sobre a outra e depois vou assando aos poucos, conforme eu vou mostrar pra vocês, tá? Vou deixar minha massa bem fininha aqui. Quem quiser fazer em processador ou em batedeira, pode fazer, mas ela é tão rapidinha de fazer aqui que dá pra gente ir fazendo aqui até a hora de passar pra mesa.
massa já tá no ponto aqui, ainda não tá no ponto de soltar da mão, porque se eu mexer, ela vai grudar. Então, o que eu vou fazer aqui? Cobrir com plástico, enquanto eu estiver trabalhando pedaços da massa. Vou tirar um pedacinho da massa. Vou polvilhar farinha aqui na minha bancada bastante, porque ela tá bem grudenta. E vou começar a abrir primeiro com as mãos, para que ela assuma mais farinha. E depois eu venho com o rolo, de preferência com bastante farinha. Lembra que eu falei que ela seca aqui? E eu vou abrir, não vou me preocupar com o formato que ela vai ficar. Ela pode ficar do formato que ela quiser. Aqui quem manda é ela, tá? Então, vou abrindo. Aqui a gente não tem esse tempo, né? Mas em casa, se você quiser deixar descansar uma meia hora aqui mesmo na bancada, ela fica mais fácil pra você abrir, tá? Eu tô abrindo direto. Vou sofrer um pouquinho aqui, mas tudo bem. Ela fica mais quebradiça. Então, eu vou abrir essa massa bem fininha. O máximo que eu conseguir. A gente consegue abri-la até com a mão, ó. Se furou, rasgou, não tem problema nenhum, porque na montagem a gente vai detonar essa massa, tá? Então, vou abrindo mais fininho que eu conseguir abrir. Farinha. Viro. Vou colocar numa chapa. Se eu não tiver uma chapa, como essa que eu vou usar, se você não tiver aí em casa, você vira a assadeira com o bumbum pra cima e vai servir do mesmo jeito. E pode ser qualquer assadeira, de qualquer tamanho, vai depender aí do material que você tem em casa. Então, eu tenho essa chapinha aqui, que é uma chapinha de assar biscoito. Eu vou colocar a minha massinha bem fininha. Então, eu abri aqui uma massa que não tem formato de nada, não tem problema. Eu vou abrir outra massa, não cabe aqui, eu corto. Tem um espaçozinho pequenininho aqui dos lados, preencho com pedacinhos de massa. Vou preencher a minha bandeja toda, vou levar para o forno pré-aquecido a 180 graus, uns 20, 25 minutinhos. E ela vai dourar e eu já vou mostrar para vocês, porque eu já tenho uma receita prontinha, assada aqui. Como eu digo sempre, o nosso programa aqui é um programa de verdade. É como se você estivesse fazendo aí na sua casa. Você só não faz junto comigo, porque você não sabe como é que eu vou continuar, não é? Você vai fazer depois e depois vai me contar. Então, eu vou guardar dessa forma, num saco plástico, ela assadinha, ela vai ficar assim, ó. E o bacana, eu quero até mostrar, o bacana é você ter várias cores. Uma você deixa dourar mais, outra você deixa dourar menos. Ó, quebrei agora assada, não tem problema nenhum. Eu vou até tirar desse saco aqui. A partir do momento que ela esfriou e que você guardou aqui no saco, ela pode ficar aí no seu armário, num lugar que não tenha muita umidade, durante 20 dias. Ou seja, você pode fazer essa massa e usar daqui 20 dias. Pode fazer antecipado. Você pode fazer a massa. Se você não tem tempo, você faz a massa num dia, põe na geladeira. No dia seguinte você abre. Se você estiver cansada, abre metade. No outro dia você abre a outra metade. E aí você vai juntando até ter tudo assado. E pode esperar aí até 20 dias para assar a sua massa, tá bom? Então, enquanto eu vou dar um jeito aqui pra gente passar pro recheio, nós vamos pro intervalinho, a gente volta já já.